Olá amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão e no vídeo passado nós falamos sobre Jack Estripador, o assassino em série mais conhecido de todos os tempos. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Você certamente já ouviu falar de Josef Fritzl. Ele aprisionou sua própria filha no porão de sua casa e por 24 anos, isso mesmo que você ouviu, por mais de 2 décadas, esse psicopata horroroso abusou dela. Em 9 de abril de 1935, na pequena cidade de Amstetten, na Áustria, nasceu uma das pessoas mais obscuras e perversas que o mundo já viu. Seu nome, Josef Fritzl. Ele ficou mais conhecido como o Monstro de Amstetten. Ele cresceu sendo criado apenas pela sua mãe, Mary Fritzl. Em 1956, Josef já havia completado 21 anos de idade e ele se casou com Rosemary Fritzl, com quem teve 7 filhos, sendo 2 meninos e 5 meninas, incluindo Elizabeth, que nasceu em 1966. Desde jovem, ele apresentava características de violência sexual. No ano de 1967, manifestou sua conduta doentia ao violentar sexualmente uma jovem enfermeira, mantendo-a refém com uma faca em sua garganta, ameaçando matá-la se ela gritasse. Por conta deste crime, Josef cumpriu pena de 18 meses de prisão. E assim como acontece no Brasil, que o criminoso fica só uns meses preso e depois é solto para continuar praticando outros crimes, aconteceu também com Fritzl. Segundo relatos, foi no ano de 1977 que ele começou a praticar abusos sexuais contra sua filha Elizabeth, que na época tinha apenas 11 anos. Aos 15 anos de idade, depois de completar a escolaridade obrigatória, ela se matriculou em um curso para garçonete. No início de 83, devido aos anos de abusos que vinha sofrendo nas mãos desse monstro, ela decide fugir da casa deles, mas 3 semanas depois foi encontrada pela polícia e trazida de volta para a casa de seus pais. Em agosto de 1984, Fritzl atrai Elizabeth para o porão da sua casa com a desculpa de que precisava dela para ajudá-lo a carregar uma porta pesada, que na verdade seria utilizada para vedar, para isolar o local que viria a ser o seu cativeiro por 24 anos. Ela segurou a porta enquanto ele parafusava as dobradiças e ao terminar de fazer esse serviço, ele se utilizou de uma toalha encharcada de éter para fazer com que ela desmaiasse e assim ele pudesse trancá-la dentro dessa cela sem qualquer chance de reação. Cerca de 1 mês depois, as investigações sobre o desaparecimento de Elizabeth terem se iniciado, Josef entrega à polícia uma carta com o selo de uma outra cidade, escrita por ela mesma. Ele obrigava ela a escrever essas cartas, na qual ela dizia que estava hospedada na casa de um amigo e que estava cansada de viver com a família. Ela não queria que eles fossem buscar ela, aborrecer ela. Então, se eles fossem atrás, segundo ela, ia fugir para outro país. E ele, o Fritzl, disse à polícia que provavelmente sua filha havia se juntado a alguma seita religiosa. Mas ao invés disso, sua filha se encontrava cativa no porão, vítima dos abusos doentios desse safado. Nos primeiros dias, Elizabeth batia nas paredes e arranhava o teto gritando inutilmente por socorro. Tamanho era o desespero da menina que ela quebrou todas as unhas da mão na altura ali da pele, fazendo com que o sangue escorresse pelos braços. O ambiente, sempre escuro, já se tornava familiar à prisioneira, que a essa altura já não sabia exatamente que dia era, se era de dia, se era de noite. Então imagina o sofrimento que ela passou ali. No decorrer desses 24 anos, um monstro que outrora era chamado de pai a visitava para trazer comida e outros suprimentos, e no decorrer das visitas ele a violentava com regularidade. Em decorrência desses estupros incontáveis, Elizabeth deu à luz a 7 filhos,
Uma das crianças morreu logo que nasceu e ele teria incinerado o corpinho da criança e jogado as cinzas numa horta que ele tinha ali no quintal. As outras 3 crianças, Lisa, Alexander e Mônica, que foram retiradas do cativeiro para serem adotadas por Joseph e Rosemary, a avó das crianças, e 3 ficaram ali no cativeiro com Elizabeth. Digamos que o único bem que esse psicopata fez foi trazer as crianças para a sua esposa cuidar dentro de casa. Porque no cativeiro elas poderiam sofrer o mesmo que a mãe delas sofreu ou morrer lá no porão. Joseph comunicou às autoridades como as crianças apareceram na porta de sua casa e, baseado no seu bom comportamento, bom pai, bom avô que ele era, as autoridades conferiram ao casal o direito de criar as 3 crianças como se fossem seus filhos adotivos. Mal sabiam eles que estavam entregando as criancinhas para um monstro. Em 1994, Joseph ampliou o cativeiro de sua filha, dando aos filhos cativos um razoável conforto como televisão, rádio e videocassete daquela época. E também ensinou as crianças a ler e escrever, além de dar-lhes comida quente e fresca. Quanta bondade, hein? Quando Elizabeth se recusava a manter as relações, ele desligava a energia do cativeiro por alguns dias ou se recusava a entregar comida a ela e aos seus filhos. Aí ela tinha que ceder e fazer o gosto do canalha. Bom, parece que o inferno dessas vítimas estavam chegando ao fim. Em 19 de abril de 2008, Kerstin, a primeira filha, passou mal no porão e Joseph aceitou levá-la ao hospital. Elizabeth, a mãe da jovem, ajudou a carregar ela até a saída da casa e pela primeira vez, depois de 24 anos de cativeiro, ela viu a luz do mundo exterior. Aquilo ofuscou os seus olhos, que eram claros, e ela se perdeu ali, caiu. Aí ele puxou ela para dentro do cativeiro novamente e trancou a porta. Kerstin, a jovem, relata aos médicos no hospital tudo o que ocorria dentro do cativeiro e esses prontamente informaram as autoridades policiais que reabriram o caso do desaparecimento de Elizabeth há 24 anos atrás. Fritzl apresentava novamente outra carta recente de Elizabeth e reitera sua tese de que a filha havia se juntado a uma seita religiosa. Desta vez, porém, os policiais desconfiaram da existência dessa seita. Eles não viam essa seita, não ouviam falar e as cartas pareciam ter sido ditadas e escritas de maneira estranha. Então, no dia 26 de abril, após passar mal, Elizabeth é levada ao hospital onde Kirsten já estava sendo tratada. E a fim de enganar sua esposa, Joseph afirma que Elizabeth decidira retornar de onde ela estava, dessa viagem ou dessa seita. Finalizando então, pessoal, a prisão e o julgamento do Joseph Fritzl. Assim que Elizabeth chegou ao hospital, um dos médicos relatou imediatamente à polícia e Joseph foi levado à delegacia para prestar depoimento. A princípio, Elizabeth não queria contar o que aconteceu e só concordou em falar quando a polícia garantiu que ela estava a salvo e que nunca mais seria obrigada a ver o monstro, o pai. No decorrer das 2 horas seguintes, ela narrou aos policiais os últimos 24 anos. Ela estava assim debilitada, tanto física como psicologicamente. Então, ela não sabia muito o que estava acontecendo, ela estava perdida no tempo. Então, ela foi mantida, segundo ela, todo esse tempo como prisioneira e escrava sexual do seu próprio pai. Joseph foi preso pelas suspeitas de crimes gravíssimos contra membros de sua família, como violência sexual, homicídio por negligência, cárcere privado e incesto.
O julgamento dele aconteceu em 28 de abril de 2008. Ele confessou à polícia que manteve sua filha como sendo sua prisioneira por todo esse tempo e confessou também ser o pai dos 7 filhos que ela concebera nesse cativeiro, de que tinha cerca de 40 metros quadrados, ou seja, era bem reduzido o espaço ali, baixinho ali, dava na altura da cabeça deles. Com uma pequena cozinha, banheiro, televisão e um espaço para dormir. Na confissão, ele detalhou a maneira como construiu o cativeiro, explicando que a porta de acesso era de aço, localizada atrás das estantes e que só ele podia abrir a porta porque ele somente tinha a senha eletrônica. Ele era engenheiro e que por essa razão sua esposa desconhecia completamente o que acontecia debaixo dos seus pés. Na tentativa de conseguir alguma forma de perdão ou absolvição por seus atos monstruosos, Joseph alegou que tudo que ocorreu ali entre ele e Elizabeth dava-se com o consentimento dela. Em 19 de março de 2009, foi condenado à prisão perpétua. No julgamento, ele disse arrependido, mas não conseguiu atenuar sua pena por conta dessa desculpinha aí que estava arrependido. E ele teve que cumprir toda essa pena, está cumprindo, inclusive, que ele ainda está vivo, hoje com 88 anos, 89, e já está há 15, aproximadamente preso, e vai terminar ali num hospital psiquiátrico dessa prisão. Elizabeth e seus filhos fazem tratamento psicológico e médico por não suportarem a luz do dia após tantos anos em cativeiro e até hoje vivem sob proteção policial. Puxa vida, que história, hein, pessoal? Esse caso aconteceu na Áustria, mas será que aqui bem perto de nós, nesse momento, alguém não esteja sofrendo algum tipo de violência à espera de socorro? Então que esse vídeo não seja somente uma história, um fato acontecido que nos cause indignação, mas que fique por isso mesmo, não. Que ele sirva para despertar as pessoas e que elas saibam que o monstro psicopata está mais perto do que imaginamos, às vezes comendo conosco à mesa e na calada da noite praticando os abusos. E você, gostou desse conteúdo? Quer ser meu seguidor? Então deixe o seu like, sua opinião e se inscreva no canal Toy História. E eu te espero para o próximo vídeo, beleza? Como sempre, o meu muito obrigado.